Eu, Elias, sempre acreditei que a fé nos blinda, que o caminho da retidão nos afasta do abismo. Mas a verdade é que às vezes é preciso descer ao mais profundo buraco para encontrar a verdadeira luz. O que vou contar hoje não é só a minha história. É um testemunho de algo tão impossível que por muito tempo nem eu mesmo conseguia processar. Minha vida era um livro aberto, diácono na nossa amada congregação cristã no Brasil. Eu vi os anos passarem, um a um, marcados pela paz dos domingos. Minha esposa, irmã Ana, um farol de doçura, e nossos filhos cresceram sob o manto dessa fé inabalável. O cheiro de café fresco pela manhã, o barulho manso dos carros passando na rua de paralelepípedos, a sensação da Bíblia gasta nas mãos durante os cultos. Era uma rotina de oração, trabalho e família. Parecia que nada podia abalar aquela estrutura. Mas por baixo dessa tranquilidade, um incômodo silencioso começava a se instalar. Uma espécie de frio na espinha que eu teimava em ignorar. As notícias dos assaltos, cada vez mais frequentes, subiam como fumaça escura, testando a paz da comunidade. A gente ouvia na rádio, nos vizinhos, e o ar ficava um pouco mais pesado a cada dia. Lembro de uma noite, voltando do ensaio do coral. A rua estava estranhamente deserta. O silêncio, antes acolhedor, agora parecia ter um peso. Um som de galho seco quebrando na calçada me fez virar. Nada, apenas a sombra alongada dos postes. Mas o coração bateu mais forte, um tambor descompassado no meu peito. Era o pressentimento, um aviso silencioso. Uma pequena rachadura no espelho da minha segurança. Eu senti um arrepio gélido subir pela nuca, apesar do calor úmido da noite. É como se a própria rua me dissesse: algo mudou. Os dias seguintes foram pontuados por uma sensação estranha. Um zumbido baixo, quase imperceptível, que parecia vir de dentro da minha cabeça, ou talvez do próprio ar. Uma pressão constante no peito, como se uma mão invisível me apertasse. Eu tentava respirar fundo, mas o oxigênio parecia raspar por dentro. Não chegava. Uma noite, ao me ajoelhar para a oração, tive uma vertigem súbita. O chão girou. As paredes do quarto pareciam se inclinar. Caí. Não cheguei a me machucar, mas o susto foi grande. Essa queda, essa perda de equilíbrio, não era só física. Era um sinal. Era um aviso. Minha mente gritava, mas meus lábios não se moviam. A partir dali, as bordas do real começaram a se dissolver. O tempo se esticava, depois encolhia. As cores pareciam mais fortes, os sons mais nítidos e, ao mesmo tempo, distantes. O silêncio da casa, antes reconfortante, agora soava. Um ruído constante como água escorrendo longe. E eu parei, respirei, ouvi. Minha alma parecia suspensa, presa entre dois mundos. Uma sensação de urgência, um chamado mudo. Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. A noite em questão chegou sem avisar. Um calor abafado, pesado, diferente do usual. Não era o calor do sol, mas um que vinha de dentro, sem queimar por fora. O cheiro de terra molhada misturado com odores de esgoto subia da rua. Eu estava voltando da casa de um irmão, levando alguns documentos da igreja. A pasta de couro, pesada na minha mão, parecia puxar meu braço para baixo. As luzes da rua piscavam, intermitentes. Uma escuridão densa, quase palpável, me envolvia. A textura do ar era espessa, difícil de atravessar. Eu sentia cada pelo do braço arrepiado. O som dos meus próprios passos ecoava, alto demais, na solidão da calçada. Foi num beco, perto de uma construção abandonada. O cheiro de cimento velho e mofo era sufocante. Ali, onde as sombras eram mais profundas. A esperança parecia murchar. Eu tinha visto outros irmãos, pessoas de bem, desviando o olhar, ignorando os sinais de alerta da comunidade. Alguns, por orgulho, achavam que a fé bastava sem a prudência. Outros, por engano, acreditavam que a segurança era uma garantia. Eu mesmo talvez tivesse caído nessa armadilha sutil. Uma microcena se formou na minha mente. Um comunicador querido que sempre pregava a vigilância, um dia foi pego de surpresa. O perigo não escolhe, o perigo espreita. Se entendeu o perigo do orgulho, comenta. O orgulho cega. Não houve tempo para a reação. A escuridão do beco se adensou,
e de repente fui engolido. Um baque seco na cabeça e o mundo girou. O cheiro de suor e medo, não só o meu, mas o do agressor, invadiu minhas narinas. Senti as mãos, ásperas e fortes, me puxando para o chão úmido e áspero. A pasta de couro escorregou dos meus dedos. O barulho dela caindo no cimento ecoou em minha mente. Um som oco, final. Minhas costas bateram com força e o ar fugiu dos meus pulmões. O gosto metálico do sangue preencheu minha boca. Os golpes vieram em seguida, como trovões silenciosos na escuridão. Não eram apenas socos. Era uma fúria descontrolada, uma violência que parecia ter vida própria. Cada impacto era um choque elétrico, um fio que queimava por dentro. Eu tentava me defender, mas meus braços pareciam pesados, inertes. O som da minha própria respiração ofegante, arranhando a garganta, era a única coisa que eu conseguia ouvir. Meu corpo, antes firme, agora era apenas carne, osso e dor. A luz dos postes, antes intermitente, sumiu de vez. Tudo virou um borrão cinzento e vermelho. Eu senti a textura fria do concreto contra meu rosto, o cheiro de poeira e ferrugem. A cada chute, a cada soco, a cada puxão, uma parte de mim se desprendia. Não era só a dor física, era a humilhação, a sensação de ser esmagado, de não valer nada. O ladrão, ou quem quer que fosse, não buscava apenas a pasta. Havia algo mais, uma crueldade fria em seus movimentos. Ele me arrastou um pouco mais para dentro das sombras e senti a ponta de algo afiado contra minha pele. Não era para matar, eu percebi, mas para atormentar, para deixar uma marca, um aviso, um lembrete permanente. Uma voz rouca, cheia de desprezo, zombou perto do meu ouvido, palavras que eu não conseguia entender, mas cujo tom era inconfundível. Escárnio puro. Eu parei, respirei, tentei lutar, mas a força se esvaía, como areia entre os dedos. O tempo se esticou, cada segundo uma eternidade de agonia. O peso de cada golpe me afundava ainda mais em um abismo de dor e desespero. Eu achei que era o fim, que minha jornada se encerrava ali, naquele beco sujo, sob o olhar indiferente da noite. Mas algo dentro de mim, uma brasa teimosa, se recusava a ceder completamente. Uma pequena, quase imperceptível luzinha. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. Quando os sons cessaram e o peso sobre mim diminuiu, um silêncio pesado se instalou. Não era o silêncio da paz, mas o silêncio da desolação. Abri os olhos com dificuldade. O mundo ainda girava, mas as estrelas, ou o que restava delas, pareciam distantes, frias, alheias à minha dor. O cheiro de meu próprio sangue, ferroso e amargo, misturava-se ao mofo e à umidade do local. Meu corpo inteiro latejava, cada fibra muscular gritava. Tentei me mover, mas cada articulação parecia quebrada. O frio da madrugada começou a morder minha pele exposta, um contraste brutal com o calor febril que ardia em minhas feridas. A pasta não estava mais lá. Minha Bíblia que eu sempre carregava havia desaparecido. Essa perda doía quase tanto quanto os ferimentos. Era mais que um objeto. Era um símbolo, um pedaço da minha fé que havia sido arrancado. Deitei ali, imóvel, sentindo a umidade penetrar minhas roupas, o vento frio sussurrar em meus ouvidos. Uma voz, não a do agressor, mas uma voz interna, começou a ecoar. Elias, onde está seu Deus agora? Onde está a sua fé que blindava? De que adiantou toda a sua dedicação, todos os seus anos de serviço? O amargor subiu pela minha garganta. Eu, o diácono, o homem de fé, estava ali, jogado como lixo, ferido, roubado, e a dúvida, como um veneno gelado, começava a se espalhar. Eu me sentia vazio, exposto. Aquele que havia pregado sobre a proteção divina, agora me via prostrado, questionando tudo. A luz da fé que sempre me guiara parecia ter se apagado. O que eu diria à irmã Ana, aos irmãos da congregação? Como poderia olhar nos olhos deles e falar de esperança, quando a minha própria esperança estava esfacelada no chão daquele beco? A humilhação era um peso maior que as dores físicas. Era um fardo que me sufocava, me prendia,
Se você já sentiu esse chamado, diga: abre meus olhos. Eu precisava de uma resposta. Precisava de um sinal. Mas o céu estava em silêncio. Um silêncio que soava mais alto que qualquer grito. Eu precisava de uma resposta. Precisava de um sinal. Mas o céu estava em silêncio. Um silêncio que soava mais alto que qualquer grito. Não sei quanto tempo fiquei ali, sentindo o frio úmido da madrugada penetrar os ossos. O gosto metálico do sangue persistia, e cada movimento era uma punhalada. Eu achei que tinha perdido tudo, mas o pior ainda estava por vir. Foi um vizinho, o irmão José, voltando do trabalho noturno, que me encontrou. A luz dos faróis do carro dele cortou a escuridão do beco, e eu senti um alívio misturado com vergonha. Suas mãos, antes firmes, tremiam ao me levantar. O cheiro de gasolina e pão fresco vindo dele contrastava com o fedor de esgoto e sangue que me envolvia. A dor física era imensa, mas o peso da humilhação de ser visto naquele estado era quase insuportável. Os sons da sirene da ambulância, quebrando o silêncio da noite, pareciam um juízo. No hospital, o cheiro de antisséptico e éter queimava minhas narinas. O branco das paredes, frio e impessoal, refletia a frieza que eu sentia na alma. Irmã Ana chegou, os olhos vermelhos e inchados, mas sua mão, quente e suave, me trouxe um fio de consolo. Os médicos falavam em fraturas, concussão, múltiplos ferimentos. Minha cabeça latejava um tambor incessante. Mas a dor maior não era nas costelas ou na cabeça. Era uma dor que vinha de dentro, sem queimar por fora. Era a dor da fé abalada. Eu, o diácono, parecia um vaso quebrado. Os dias no leito eram longos, pontuados pelo gotejar do soro e o ir e vir das enfermeiras. O gosto insípido da comida hospitalar, a textura áspera dos lençóis. Meu corpo lentamente se recompunha, mas a alma, essa estava em ruínas. A voz interna, aquela que me questionava no beco, tornou-se mais forte. Você não é digno. Você falhou. Onde está seu testemunho agora? Olhava para minhas mãos, antes usadas para erguer a Bíblia e abençoar, agora inchadas, roxas, incapazes. Era um espelho interno que me mostrava uma imagem que eu não queria ver. Se acredita que a consciência continua, escreva: eu acredito. Voltei para casa, mas a casa não parecia a mesma. O cheiro de café, antes tão acolhedor, agora me trazia um amargor na boca. Ana e os filhos me cercavam de carinho, mas eu sentia o peso de seus olhares. Não era pena, mas algo mais sutil, uma preocupação que se misturava com uma certa distância. Eu tentava sorrir, tentava retomar a rotina, mas cada passo era um esforço. O som dos meus próprios pensamentos era mais alto que qualquer conversa. Eu estava lá, mas não estava. A ideia de voltar à casa de Deus me assombrava. Como encarar os irmãos? Como subir ao púlpito, com o corpo ainda dolorido e a alma em frangalhos? O orgulho, sim, ele estava ali, misturado ao medo e à vergonha. Eu havia pregado sobre a inabalável fé, sobre a proteção divina, e agora me via exposto, vulnerável. Eu precisava romper com o engano de que minha fé era uma armadura impenetrável. Se precisa romper com o engano, escreve: livra-me do engano. O engano de que eu era forte o bastante por mim mesmo. Mas a rotina me chamava, a comunidade esperava, e algo, uma força teimosa que não era minha, me impelia. O domingo chegou. O sol, antes um abraço quente, agora parecia queimar minha pele. O som dos sinos da igreja, antes um chamado de paz, agora soava como um lembrete das minhas falhas. Caminhei devagar, cada passo um desafio. O cheiro de incenso e flores, o murmúrio das orações que vinha de dentro, tudo parecia estranho. Eu estava entrando, mas sentia como se estivesse caminhando para um tribunal. Ao cruzar as portas, a luz filtrada pelos vitrais coloridos me atingiu. Os bancos de madeira, a familiaridade dos rostos dos irmãos, a música suave do órgão. Era tudo igual, mas eu estava diferente. Meu corpo ainda carregava as marcas, e a dor, aquela dor surda no peito, persistia. Eu me sentei no meu lugar de sempre, ao lado de Ana. A congregação enchia o espaço, um calor humano que eu sentia,
mas que não me aquecia. O sermão começou. As palavras do ancião flutuavam, mas minha mente estava longe, revivendo o beco, a escuridão, a voz zombeteira. Eu estava ali, fisicamente, mas meu espírito ainda estava preso naquele lugar frio e sujo. O frio que queimava por dentro. Se você está comigo até aqui, diga. A verdade liberta. Eu precisava de algo que me tirasse daquele torpor, daquela paralisia. E então, foi ali, no meio daquele culto, que meus olhos se abriram. Eu estava ali, fisicamente, mas meu espírito ainda estava preso naquele lugar frio e sujo. O frio que queimava por dentro. Se você está comigo até aqui, diga. A verdade liberta. Eu precisava de algo que me tirasse daquele torpor, daquela paralisia. E então, foi ali, no meio daquele culto, que meus olhos se abriram. O ancião continuava a pregar, sua voz grave e acolhedora, mas suas palavras se perdiam no labirinto da minha mente. Eu olhava para os vitrais, as cores quentes dançando no chão de madeira, mas não sentia o calor. Sentia apenas o gelo, o peso daquele beco. Minha garganta estava seca, um gosto amargo persistia. Eu sentia o suor frio escorrendo pelas minhas costas, mesmo com o ar-condicionado suave da igreja. Meu coração batia um ritmo descompassado, um lembrete constante da minha fragilidade. As mãos de Ana, ao lado das minhas, pareciam distantes, como se pertencessem a outro mundo. Eu me perguntava: como posso estar aqui, fingindo estar inteiro, quando por dentro sou só fragmentos? Meus olhos, sem foco, vagueavam pela congregação. Rostos conhecidos, irmãos e irmãs em oração, suas expressões de paz, suas esperanças. Eu procurava um sinal, um rosto que me trouxesse algum consolo, mas só encontrava a minha própria imagem refletida nas suas expectativas. Eu parei, respirei, e foi então que a luz do vitral, um raio vermelho e dourado, atingiu um ponto específico, um banco, mais para o fundo, perto da porta lateral. E ali, como um raio que rasga a escuridão, eu o vi. Meu sangue gelou. Não era um frio de medo, mas um choque que percorreu cada fibra do meu ser. Era ele, o homem. O mesmo rosto, os mesmos olhos, a mesma cicatriz discreta na sobrancelha que eu havia notado em meio à minha agonia. Ele estava ali, sentado, com a cabeça baixa, absorto na oração. Como era possível? O ar em meus pulmões pareceu se solidificar. O cheiro de incenso, antes suave, agora era sufocante, quase queimava minhas narinas. Minhas mãos tremeram, e eu as fechei com força, cravando as unhas na palma. Eu o havia imaginado em uma cela, talvez fugindo, mas nunca ali, na casa de Deus. Uma onda de fúria quente e violenta subiu pela minha espinha. A dor física das minhas feridas que eu vinha ignorando explodiu novamente. Eu senti cada osso do meu corpo latejar, cada músculo contrair. Meu rosto ficou quente, o sangue fervia. Ele, aqui, depois de tudo que fez. A voz do acusador, aquela que me atormentou no beco e no hospital, voltou com força total. É uma afronta, Elias. É uma zombaria. Como pode Deus permitir isso? Onde está a justiça? Meus olhos se fixaram nele, minha visão turva de raiva e incredulidade. O mundo ao redor desapareceu. Só existia eu, ele e a dor insuportável daquela injustiça. Se você sente essa quebra, comenta. Eu sinto. Eu queria levantar, gritar, apontar o dedo, expor aquela farsa. Queria que todos vissem o monstro que ele era, o mal que ele havia causado. O cheiro de ódio, um cheiro metálico e acre, parecia vir de dentro de mim. A textura da raiva era como areia grossa na boca, mas meus pés estavam presos ao chão. Uma força invisível me segurava. Eu não conseguia me mover, não conseguia falar. Apenas olhar. E enquanto eu olhava, o rosto dele, antes apenas o de um agressor, começou a mudar. Os contornos se suavizaram, a expressão de oração profunda revelava algo que eu não esperava.
A fúria começou a dar lugar a um assombro ainda maior. Eu fechei os olhos com força, tentando apagar a imagem, mas ela permaneceu, vívida, gravada na minha mente. Não era mais a imagem do homem que me espancou. Era a imagem de uma alma, de um homem que parecia quebrado, talvez tão perdido quanto eu me senti no beco. Uma visão clara, como um raio-x na minha alma, me mostrou não um monstro, mas alguém que, por alguma razão, também estava ferido. O contraste era brutal. O silêncio do meu interior foi preenchido por um murmúrio, não de condenação, mas de uma pergunta que vinha de um lugar muito profundo. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. Eu senti um arrepio diferente agora. Não o arrepio gélido do medo, nem o calor febril da raiva, mas um arrepio que vinha de dentro como uma corrente elétrica suave, percorrendo meu corpo. É o Espírito Santo. Ele me impelia. Me impelia a uma ação que desafiava toda a lógica humana, toda a justiça que eu pensava conhecer. Minha mente gritava por vingança, mas meu coração, de repente, começou a sussurrar outra coisa. Algo sobre perdão, algo sobre a misericórdia que eu mesmo tanto buscava. Aquela sensação era como um peso, mas um peso que libertava. Era como se a própria casa de Deus me lembrasse. Ainda não é o fim, Elias. Há algo mais profundo aqui. Ainda não é o fim, Elias. Há algo mais profundo aqui. Essa voz, que não era uma voz, mas uma certeza que pesava na alma, me envolveu. A fúria se dissolveu, não por esquecimento, mas por uma clareza que doía. Eu olhava para aquele homem, o mesmo que me deixara jogado, e a imagem do beco, do cheiro de sangue e mofo, se misturava com o calor suave da igreja. Mas agora, através de tudo isso, eu via algo mais. Eu via a fragilidade, eu via a dor. O culto seguia, as orações subiam como fumaça. Meu corpo tremia, mas não de medo. Era como se uma corrente elétrica me atravessasse, reordenando cada fibra, cada pensamento. Eu sentia o Espírito Santo, uma presença quente e densa me impelindo. Não para a vingança, mas para algo que eu jamais teria coragem de fazer por mim mesmo. A congregação se ajoelhou para a oração final. O som dos joelhos batendo no chão de madeira foi um som que perfurou o meu peito. Eu também me ajoelhei. O tecido áspero da calça contra a pele, a cabeça baixa, o murmúrio das vozes. Foi ali, naquele instante de rendição, que a voz, clara e firme, ressoou em meu espírito. Não era um eco, era um comando. Aquele que perdoa é perdoado. Aquele que ama será amado. 3 frases martelo. Elas se cravaram em mim, reordenando cada pedaço da minha existência. O peso da minha própria amargura, do meu orgulho ferido, de repente se tornou mais pesado que a dor física. Eu entendi. Eu rendi. O veredito pesava, mas a clareza, essa clareza doía e libertava ao mesmo tempo. Era um corte profundo na minha velha forma de pensar. Se decide mudar hoje, comenta, novo começo. E foi nesse silêncio de almas, nesse momento de joelhos, que o impossível começou a acontecer. Um murmúrio estranho percorreu a congregação, um som de soluços. Levantei a cabeça, o coração ainda batendo descompassado. O ar pesado do culto, de repente, se encheu de uma eletricidade diferente. Meus olhos buscaram o fundo da igreja, o banco onde ele estava, e lá estava ele, o ladrão. Ele se levantou, lentamente, com as mãos trêmulas, o rosto banhado em lágrimas, o corpo curvado. O cheiro de suor e angústia parecia emanar dele, atravessando o aroma doce do incenso. Seus passos eram hesitantes, mas firmes, em direção ao púlpito. O silêncio na igreja era tão denso que dava para ouvir o roçar das roupas. Ele caminhou. Cada passo era um martelo batendo no meu peito. A congregação inteira, paralisada, observava. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, quentes e salgadas, misturadas com um suor frio. Ele parou diante do ancião, que o olhava com uma expressão de surpresa e compaixão. Uma voz embargada, rouca de choro, preencheu o espaço. Irmãos, eu pequei. As palavras dele, simples e diretas, cortaram o ar. Eu confesso meus pecados. Eu fiz muito mal.
Ele falava com a voz quebrada. Eu roubei. Eu machuquei. E eu feri um irmão aqui. Seus olhos, vermelhos e inchados, se voltaram para onde eu estava. Aquele que me espancou, que me torturou, estava ali quebrado, pedindo misericórdia. O impossível, o verdadeiro milagre da transformação, se manifestava diante de todos nós. Minha garganta secou. A realidade me atingiu com a força de um raio. Aquele homem que havia me deixado para morrer no beco, agora estava ali, na casa de Deus, humilhado, pedindo perdão. O cheiro de humanidade, de fragilidade era palpável. Ele continuava, entre soluços, a pedir perdão à igreja e então, com a voz quase inaudível, ele disse: "E eu peço perdão, especialmente ao irmão que eu feri, ao diácono Elias." Um arrepio, diferente de todos os outros, percorreu meu corpo. Não de medo, nem de raiva. Era um arrepio de assombro, de uma força que eu não conseguia nomear. Minhas feridas ainda latejavam, um lembrete cruel do que ele havia feito. Mas o ódio que antes me sufocava havia evaporado. Em seu lugar, uma compaixão profunda, quase avassaladora, me invadiu. Era a voz que me disse para perdoar. Eu precisava agir. Com a ajuda de irmã Ana e de outros irmãos, me levantei. Cada movimento era doloroso, mas eu mal sentia a dor física. O corpo, antes pesado e inerte, agora parecia leve, impelido por uma força invisível. Meus olhos, antes cheios de raiva, agora só viam a fragilidade, a dor daquele homem. Caminhei em sua direção. Cada passo era um desafio, mas também uma libertação. A congregação estava em silêncio absoluto, testemunhando cada segundo. O cheiro de incenso se misturava com o cheiro da emoção crua. Cheguei perto dele. Nossos olhos se encontraram. Não havia ódio em meu olhar, apenas compaixão, uma ternura que me surpreendeu. Ele estendeu as mãos trêmulas, como se esperasse um golpe, mas eu não o golpeei. Eu o abracei. Um abraço apertado que silenciou a congregação e fez muitos chorarem. Eu senti o peso do corpo dele, o tremor, o calor de suas lágrimas molhando meu ombro, a textura de sua roupa áspera. Aquele abraço, naquele culto, não era apenas o perdão de um homem a outro. Era a materialização da misericórdia divina. Era o testemunho vivo de que mesmo nas maiores adversidades, a fé pode mover montanhas e que ela pode transformar corações endurecidos. Se essa decisão é sua, escreve: Jesus, eu te escolho. Aquele abraço, naquele culto, não era apenas o perdão de um homem a outro. Era a materialização da misericórdia divina. Era o testemunho vivo de que mesmo nas maiores adversidades, a fé pode mover montanhas e transformar corações endurecidos. A partir daquele dia, minha vida ganhou um novo brilho. As feridas físicas cicatrizaram, mas a alma floresceu. Minha rotina de oração se aprofundou. Em casa, com irmã Ana e as crianças, a paz era palpável. Eu me tornei um farol de esperança na comunidade, minha voz ecoando o milagre. As preocupações materiais perderam o brilho, e minha devoção se tornou uma fé que liberta, não que apenas blinda. O impossível aconteceu, e continua acontecendo. Essa história, validada por todos que testemunharam, ecoa hoje como um convite a você. Estamos dispostos a perdoar o imperdoável, a crer no impossível, a permitir que a graça opere em nós? Se você ouviu esse chamado, diga agora: Jesus, eu te escolho. É um novo começo. Para amanhã de manhã eu te convido a 4 passos simples. Primeiro, leia Efésios 4:32. Sede, pois, bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Segundo, perdoe alguém de coração. Terceiro, renuncie ao orgulho que te cega. Quarto, compartilhe essa história com quem precisa de esperança. A fé pode mover montanhas. Ela pode transformar corações. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. No próximo vídeo do CCB Testemunhos, vamos mergulhar em outra história de fé que desafia toda a lógica. Fique com Deus.